Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Fernando Lopes, em primeiro lugar, é justo que peça desculpa pelo meu atraso, mas estava na Comissão da Defesa e houve um contratempo no transporte e daí o atraso. Dr. Fernando Lopes, o PSD agradece a sua disponibilidade e a sua presença para estar hoje aqui nesta Comissão de Inquérito e prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciarmos a nossa ronda de questões, nunca será demais reiterar que não há memória de uma tragédia como esta a que aconteceu com os incêndios nos concelhos do Pinhal Interior, em particular nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, onde foram ceifadas vidas e outras foram dramaticamente interrompidas ou impedidas de seguir o seu percurso. Passados 3 anos, as pessoas do Distrito de Leiria ainda sentem entranhado nas suas vidas o malfadado incêndio que se reaviva a cada verão. Cada leiriense recorda com a precisão de um relógio suíço onde estava no dia 17 de junho de 2017. Perante esta tragédia, o país uniu-se numa onda de solidariedade nunca antes vista em dimensão e em extensão. Para além da solidariedade do Estado, que tem essa obrigação, centenas, para não dizer milhares de pessoas e de instituições, aqui e além fronteiras, se solidarizaram. Eu própria participei em campanhas de agregação de fundos. As vítimas merecem o nosso respeito e a nossa homenagem. Daí que o PSD tenha requerido potestativamente a realização desta comissão de inquérito. Recentrando o objeto da mesma, o que está aqui em causa é a apreciação da atuação do Estado no processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, empresas, equipamentos e da reposição do potencial produtivo. Importa, pois, saber se o processo foi transparente, se os critérios na atribuição foram uniformes e equitativos. Devemos esta explicação aos portugueses e a todos os que contribuíram para este fundo de apoio, e cabe à Assembleia da República fiscalizar essa atuação. Este é o propósito do PSD. Decorridos 3 anos, torna-se mais objetivo e racional a apreciação do que realmente se passou. Estamos aqui para apurar factos e obter conclusões, sem prejuízos antecipados. Aqui apuram-se unicamente responsabilidades políticas. Evocamos também aqui a memória do bombeiro José Dias de Miranda do Corvo, que faleceu no passado domingo. Portugal está novamente de luto pelas piores razões. Prestamos aqui a nossa homenagem. Posto isto, Dr. Fernando Lopes, e peço desculpa se algumas das questões que eu vou colocar já foram colocadas anteriormente pelo Grupo Parlamentar do PS, mas não deixarei de as fazer no mesmo sentido. Muito obrigada. O senhor foi Presidente de Câmara de Castanheira de Pera, é um facto inegável, durante 12 anos, de 2005 a 2017. Em 2006, já o senhor era Presidente de Câmara, o Governo determinou a obrigatoriedade dos municípios terem um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, nos termos do Decreto-Lei 124/2006, conforme previsto no seu artigo 10º, número 5, a responsabilidade, segundo o artigo 10º, número 4, é atribuída diretamente ao Presidente da Câmara Municipal. Sendo o Concelho de Castanheira de Pera um concelho com uma vasta área de floresta, esse plano, e contendo esse plano as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, designadamente ações de prevenção, precisão e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, pergunta-se, Sr. Dr. Fernando Lopes, porque é que Castanheira de Pera não tinha esse plano e não o teve nos 11 anos subsequentes à publicação do diploma em que o senhor foi Presidente de Câmara? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Fernando Lopes. Sra. Deputada, não merece o meu acordo essa questão que acaba de referir. Tanto não merece, porque não é esse o meu entendimento, nem tampouco a minha convicção. Desde 2011 que o município de Castanheira de Pera tinha um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios em vigor. E em 2017 ele estava em vigor. E vou-lhe explicar porque é que ele estava em vigor, por 3 razões fundamentais. Como sabe, eu próprio estou envolvido num processo dos incêndios de 2017 e o Ministério Público acusou-me precisamente com base no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Castanheira de Pera. Logo, se me acusou com base nesse plano, é porque o próprio Ministério Público considera que está em vigor. Por outro lado,
Por outro lado, a página 104 da Comissão Técnica Independente, que teve origem aqui na Assembleia da República, tem plasmada a posição do próprio ICNF quanto à validade do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E diz que o prazo de 5 anos já é um prazo meramente administrativo, não um prazo jurídico nem processual e, portanto, não perentório. Diz até que só se extingue o plano quando entra o outro em vigor. Terceira razão que me parece essa verdadeiramente importante. O próprio Decreto-Lei número 4 de 2015, de 7 de janeiro, que é o novo Código de Procedimento Administrativo, no seu artigo 145º, diz que todos os regulamentos de execução só terminam quando a sua extinção. E, portanto, se quisermos até fazer aqui uma comparação com aquilo que acontece ao nível dos PDMs, o PDM também é dado um prazo administrativo de 10 anos a um PDM, mas o PDM só se extingue quando for revisto e sabemos que a revisão às vezes demora mais 10, ou às vezes mais um pouco. Portanto, é minha convicção de que o plano municipal estava em vigor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo-lhe a palavra. Então, no seguimento da sua intervenção, questiono o seguinte. Se o Plano Municipal de Defesa da Floresta estava em vigor, estava reconhecido pelo ICNF? Para responder. Muito obrigado. Se estava reconhecido ou não pelo ICNF, não sei. O que é certo é que a posição do ICNF, como já apontei na segunda razão, é aquela que acabei por lhe dizer. Sendo certo que não é o plano, em minha opinião, isto agora já é a minha opinião, que vale o que vale, não é o plano que impede os incêndios. Nem os incêndios se apagam por decreto. O plano, e a senhora deputada terá a oportunidade de ver ou de ler naquele relatório do Tribunal de Contas sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, eu por acaso já tive a oportunidade de o ler, e que nos mostra uma panorâmica geral daquilo que são os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. No caso de Castanheira de Pera, em concreto, devo dizer-lhe que todos os anos fazíamos, precisamente por ser um concelho de risco, todos os anos fazíamos mais do que aquilo que estava plasmado no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Nunca ficámos aquém, ficámos sempre além. Muito obrigado. Sra. Deputada, tem a palavra. Olha, eu tenho que referir aqui o seguinte. De acordo com o relatório dos incêndios de Pedrógão Grande, coordenado pelo professor Domingos Xavier Viegas, ele conclui o seguinte, que os municípios de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera não dispunham do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, validados pelo ICNF. Isto é verdade? Só um segundo, antes de responder. Nós estamos a meio de uma audição. O Sr. Deputado está a pedir a palavra para que efeito? Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem mesmo que ser para a condução dos trabalhos. O PSD iniciou um conjunto de perguntas que admito que o depoente até esteja à vontade para responder, não é isso que está em causa, mas não são, de facto, uma condução que tenha a ver com o objeto desta comissão de inquérito. Se o PSD entende fazer uma avaliação relativamente aos incêndios, ou entende outra coisa, que tem a possibilidade de escrutinar um presidente de Câmara, no caso um ex-presidente de Câmara, que não tem, como se sabe, não tem, não lhe é conferida essa possibilidade constitucional, inclusive, Sr. Presidente, continuaremos. Caso contrário, é melhor redirecionar este questionário, porque se refere aos incêndios e não àquilo que é o objeto da Comissão de Inquérito. Processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em 2017. A quem? A situação desempenhada pelo 21º Governo Constitucional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pretende para o mesmo efeito. Faz favor, Sra. Com o respeito que nos merece, é o seguinte. Todas as questões que estamos a levar a cabo, com as quais demos início, são instrumentais do objeto principal
desta comissão, que tive a oportunidade de indicar no início da minha intervenção. Não estamos a fugir fora do âmbito, também quero dizer aqui da boa vontade que o PSD tem tido na condução dos trabalhos nas anteriores audições, onde foi extravasado em muito e nem sequer nós nos dirigimos à mesa, nem fizemos nenhuma recomendação, nem nos opusemos a que os senhores deputados fizessem a condução dos trabalhos ou as questões que entendessem convenientes, porque achamos que as questões são instrumentais e são necessárias à condução dos trabalhos e ao objeto em causa, que nós não temos noção, que é a atuação do Estado no processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, empresas, equipamentos e da reposição do potencial produtivo. E nesse seguimento... Agradecer que terminasse. Vou terminar. E nesse seguimento o PSD propõe-se continuar com as suas questões que tinha preparadas. Senhores e senhores deputados, acho que cada uma da sua forma afirmou aqui aquilo que é a sua convicção. A mesa vai-se dispensar de ler novamente o objeto desta comissão, objeto esse foi lido pela Sra. Deputada Euridice Pereira. Temos tido alguma latitude, bastante latitude no conjunto de perguntas. Obviamente que, como sabemos todos, há um conjunto de perguntas que de tão longe estão no objeto. Corremos o risco de não chegarem sequer à pena do relator, porque estão completamente fora do contexto. De todo modo, com a mesma liberdade com que fomos até agora, sem prejuízo dos reparos que foram feitos e da defesa que foi feita, eu dou a palavra ao Sr. Fernando Lopes para responder. Faz favor. Eu pedi-lhe repetisse. Muito obrigado. Pedi repetisse. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu li uma passagem do relatório dos incêndios de Petrógão Grande, coordenado pelo professor Domingos Xavier Viegas, que na página 6, no ponto 14, diz o seguinte: os municípios de Petrógão Grande e Castanheira de Pera não dispunham do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios, validados pelo ICNF. Eu pergunto ao Sr. Dr. Fernando Lopes se isto é verdade. Faz favor, tem a palavra. É verdade aquilo que está escrito. É verdade aquilo que está escrito, mas eu não saio da minha opinião, senhora deputada, quanto àquilo que lhe expliquei, quanto àquilo que é o meu entendimento. O meu entendimento é aquele que eu tive a oportunidade de plasmar no início sobre essa matéria, mas há muitas outras passagens, não quero dizer que o professor Domingos Xavier Viegas tenha razão naquilo que diz. Aliás, eu penso que essa questão é uma questão que deve ser colocada ao ICNF e não ao Sr. professor Domingos Xavier Viegas. Muito obrigado, Sra. Deputada, para perguntar. Mas, voltando ao mesmo, Sr. Dr. Fernando Lopes, acha que a existência do plano diretor municipal no seu concelho, à altura presidido pelo senhor, ou em qualquer outro concelho, não importa, é uma ferramenta importante de prevenção de incêndios? Para responder. O plano diretor municipal, não. O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, sim. E creio que a senhora deputada queria dizer isso. Acho que pode ser importante. Acho que pode ser importante, mas como lhe disse há pouco, não é por decreto que se apagam os incêndios. Eu penso que mais importante do que o Plano Municipal de Defesa da Floresta é aquilo que todos nós fazemos durante o ano, aos diversos níveis, para poder prevenir essa situação. Eu, quando digo todos, incluo-me a mim, na qualidade de ex-presidente, e a mim, na qualidade de cidadão. Portanto, o importante é aquilo que todos possamos fazer, porque a questão dos incêndios não é uma questão que se resolve com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E a prova disso é aquilo que aconteceu em Figueiró dos Vinhos. Figueiró dos Vinhos tinha um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios também dentro do prazo dos 5 anos, e o incêndio também foi devastador, como foi nos outros municípios. Portanto, não é o plano. E como eu acabei de lhe dizer, senhora deputada, nós todos os anos fazíamos muito mais do que aquilo que o plano continha. Aliás, tínhamos várias partes do plano perfeitamente eficazes, que é o POM, o Plano Operacional Municipal. Tínhamos outra parte eficaz, que era o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e, curiosamente, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Castanheira de Pera tinha sido entregue e devidamente aprovado em 2014
E quero dizer à senhora deputada que, infelizmente, foi publicado, não, aprovado em sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil apenas no dia 17 de maio de 2017, 3 anos depois. E na altura do incêndio, nem sequer tinha sido publicado. Isso quer dizer que não estava eficaz. E a culpa agora? Atribui-se a quem? Muito obrigado. Não precisa responder. Sra. Deputada, para perguntar, faz favor. Senhor Presidente, nós não estamos aqui para atribuir culpas ao Senhor Presidente. Não é isso que se pretende. Se acha que as questões que lhe foram colocadas é nesse sentido, não é por aí. Não é isso que se pretende. Nós o que pretendemos apurar, efetivamente, é a falta de transparência ou a existência dela na distribuição dos apoios. Mas isso há todas vários pormenores que conduziram a que acontecessem determinados factos. E já referiu aqui que o Figueiró dos Vinhos tinha o plano e que Castanheira, portanto, para si, na sua opinião, não era importante haver ou não haver plano, não era importante. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naquela circunstância podia haver milhentos planos porque não resolviam nada, Sra. Deputada. Aliás, peço desculpa, como também está plasmado, quer no relatório da Comissão Técnica Independente, quer também no relatório do professor Xavier Viegas. E é bom que se leiam os relatórios de uma ponta à outra. Sra. Deputada, para perguntar. Mas, efetivamente, a limpeza de terrenos e a obrigatoriedade perante os particulares ou as entidades que são detentoras deles, se forem obrigados a limpá-los, é uma forma de prevenção, pergunto. Para responder, por favor. Absolutamente, concordo perfeitamente. Estou a acabar de dizer à senhora deputada que no ano de 2017, curiosamente, até começámos os trabalhos de limpeza bastante mais cedo e fizemos mais do que aquilo que estava previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Fizemos muito mais. Ou como fizemos muito mais em 2016, como fizemos em 2015. Aliás, em 2016 até fizemos um protocolo com a Engenharia Militar de Espinho e andámos, em 2015 e 2016, andámos a fazer aberturas de caminhos e reposição de outros que estavam em mau estado, que nunca estiveram previstos no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E não foi por isso que o incêndio deixou de acontecer. Há incêndios e incêndios. E nós temos todos que perceber que aquele não foi um incêndio convencional. Não foi um incêndio como estamos habituados a ver, infelizmente. Aquilo foi uma situação excepcional, verdadeiramente excepcional, que só tem noção quem lá esteve. Foi verdadeiramente inenarrável. Muito obrigado. Sra. Deputada, devolve a audição. Mas, para terminar aqui neste tema com o qual iniciei a primeira ronda de perguntas, pergunto o seguinte: a Câmara Municipal, o senhor, enquanto Presidente de Câmara, podia obrigar os particulares a limparem os seus terrenos caso eles não o fizessem voluntariamente, não existindo o plano municipal de defesa? Isso era sempre feito, Sr. Deputado. Peço desculpa. Isso era sempre... É o calor. Isso era sempre feito. Houvesse que não houvesse plano. Isso era sempre feito. Neste caso, nós continuamos a considerar que havia plano e que estava perfeitamente em vigor. Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor. Só para concluir, a sua sucessora, a doutora Alda, esteve aqui como depoente e referiu que o plano aprovado por ICNF só o foi depois em 2019. Tem conhecimento disso? Ou não? Tenho conhecimento. Tenho a palavra o Sr. Fernando Lopes para responder, faz favor. Peço desculpa, Sr. Presidente. Se calhar o termo não foi o mais correto. Não foi o plano que foi aprovada a revisão, que é coisa diversa. Devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que ainda era eu Presidente e o plano já estava em fase de revisão. Curiosamente, do lado de lá, ou seja, do lado do ICNF,
que tinha as shapes para aprovar e que ainda não tinha aprovado. E isso prova-se. Muito obrigado. Senhora Deputada. O Fundo de Revita previu, neste caso, ou previa no regulamento a constituição de um Conselho de Gestão. O senhor Dr. Fernando Lopes foi o representante das autarquias Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, nesse Conselho de Gestão do Fundo de Revita desde o início da sua criação até, como há pouco disse, 6 de novembro de 2017. A pergunta que lhe faço é, ou as perguntas que lhe faço é, quantas reuniões realizaram neste período, esteve presente em todas e em cada reunião era lavrada alguma ata? Muito obrigado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu acho que lhe devo um pedido de desculpas primeiro, antes de responder à sua questão, porque às vezes a conversa entusiasma-me um pouco e a voz altera-se um pouco. Eu peço-lhe respeitosamente que me perdoe o tom de voz, porque eu às vezes entusiasmo, vou-me tentar controlar. Depois, mas claro que isso não tem nada a ver. Aliás, estou aqui com o propósito de colaborar com esta Comissão para a descoberta da verdade. Devo dizer que, aliás, todos sabemos que estamos aqui quase todos sob um signo político, mas acho que isso não nos deve impedir de descobrir a verdade. Entendo mesmo que deve ser o último reduto da dignidade humana descobrir a verdade com intransigência e sem desfalecimentos. E se não a pudermos descobrir, pelo menos que cheguemos o mais perto possível dele. Portanto, eu estou disponível para isso. Mas às vezes o tom de voz entusiasma-nos e eu peço que me desculpe. Relativamente àquilo que me colocou, às questões que me colocou, ou à questão que me colocou, devo dizer que tenho ideia de ter tomado parte em sete reuniões do Conselho de Gestão. Dessas 7 reuniões, existem 7 atas, de cada uma das atas, de cada uma das reuniões foi lavrada uma ata, e agora não sei se respondi a tudo aquilo que me colocou, a todas as questões que me colocou. Penso que era isso. 6 reuniões, de cada uma delas foi lavrada uma ata. 6 ou 7? 6. Deputado, tem a palavra. Então, e esteve presente em todas? Sim, estive presente em todas. Estava aqui. De acordo com o regulamento também do Fundo de Revita, no seu artigo 4, cada um dos elementos do Conselho de Gestão, na primeira reunião, deve indicar o representante que assegura a sua substituição, ficando isso lavrado em ata. Fez isso? Quem era o seu substituto designado nas reuniões do Conselho de Gestão e se foi substituído em alguma reunião? Faz favor. Isso foi, muito obrigado, Sr. Presidente, isso foi feito. Efetivamente, o meu substituto era o atual e, na altura, que também já era Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu. Nunca me substituiu porque eu tive a oportunidade de estar presente em todas as reuniões. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo-lhe a palavra. Na atribuição de apoios, na atribuição dos apoios preconizados pelo Fundo de Revita, qual era a interpretação que fazia do regulamento? Designadamente, quais eram as casas que poderiam beneficiar desses apoios? Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a interpretação que sempre fizemos do regulamento é que as casas a ser apoiadas eram as casas de habitação permanente. Muito obrigado. Termino a audição. Sra. Deputada, tem uma esclaração entre o último. Faz favor, Sra. Deputada. Só para concluir, a interpretação que fazíamos, quando diz fazíamos, era quem? Faz favor. O Conselho de Gestão e também a Comissão Técnica.